Bem, irmãos, cadê a juventude dessa igreja, as crianças? As crianças hoje não vão passar linha não, né? Vão ficar aqui ouvindo o que o pastor tem para pregar, né? Nós vamos falar sobre família hoje, e as crianças vão estar aqui ouvindo sobre a família. A criança que dormir não vai ganhar uma bala da tia Ingrid. A tia Ingrid falou que tem bala ali, e a criança que não dormir vai ganhar bala, tá bom? É isso mesmo, Ingrid? Pois ela vai comprar uma bala ali. Qualquer coisa o Nicolas paga, né? Em nome de Jesus Cristo. Você trouxe a Bíblia Sagrada, irmãos? Vamos meditar. Nós estamos num culto de família e eu queria compartilhar alguns princípios para abençoar as famílias. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7. Eu ia ler apenas 4 versículos, irmão, mas acho que eu vou ler o texto todo. Eu sei que a leitura vai ser um pouquinho longa, mas essa carta, nesse trecho, Paulo está dando algumas coisas que o Senhor lhe deu e algumas opiniões pessoais dele em relação ao casamento e de alguma coisa que ele vivenciou dentro do seu casamento. Alguns historiadores vão dizer que o apóstolo Paulo, por causa da fé em Cristo, foi abandonado pela esposa. Então ele diz que aquele que quer servir ao Senhor de forma integral, livre, deve evitar o casamento. Mas isso não é a regra, tá bom? A regra não é essa. A regra é que casem-se. Essa é o mandado do Senhor. Mas Paulo, ele viveu um momento difícil com a sua esposa e ele dá essa recomendação aqui. Mas eu vou ler todo o texto. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Quem já achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhante à esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis uns ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. O apóstolo Paulo está tratando da sexualidade, tá bom, irmão? Isso aqui está falando da sexualidade de um casal, que não é bom que o casal esteja muito tempo se privando dessa bênção que o Senhor propôs para o casamento. Versículo de número 6. E isto vos digo como concessão, e não por mandamento. Agora ele vai dizer a opinião dele. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Quer dizer, Paulo estava solteiro no momento. Caso porém não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Quer dizer, ter relação sexual antes do casamento, se chamar de fornicação. Isso é um pecado que conduz uma pessoa para o inferno. Quem vive em fornicação, irmão, está condenado ao inferno. A Bíblia diz que nenhum fornicário vai herdar o reino de Deus. Então quem tem uma vida sexual ativa fora do casamento está em pecado. Estando em pecado, está morto, porque o salário do pecado é a morte. Versículo 10. Ora,
Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido, e o que o marido não se aparte de sua mulher. Aqui Paulo está tratando de uma separação por causa de algum problema comum, porque a única maneira que a Bíblia relata que nós podemos nos separar é através da traição, da infidelidade ou através da morte. Aí sim nós podemos ter um outro relacionamento. Em caso de agressão física, né? Ninguém vai ver com uma pessoa que agride a outra, né? Mas a Bíblia só dá esses parâmetros para separar um homem de uma mulher, que é o adultério ou a morte do seu cônjuge. Versículo de número 11. Se porém ele vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Verso 12. Aos mais digo eu, não Senhor. Agora vai dizer o apóstolo Paulo, não Senhor. Se algum irmão não tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não abandone. Paulo está dando um conselho. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então, se alguém tem um marido ou uma esposa que não é cristã, eu me separo, pastor? Continue com ele. Se ele consente com a tua fé, se ele não te obriga a fazer certas coisas, te humilha por causa da tua fé, você deve viver com ele de forma amigável, de forma amorosa. Versículo 15. Mas se o descrente quiser apartar-se, se a pessoa que não é crente quer ir embora, que se aparte. Você aceitou Jesus? Você quer a tua fé? Eu não aceito a tua fé, eu vou embora de casa, né? Hoje em dia isso está mais, né? Está mais tolerável, mas antigamente acontecia isso, né? Versículo 16. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus chamado. É chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprado, não vos tornei escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus, naquilo em que foi chamado. Com respeito às virgens, às solteiras, não tenho o mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Está livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isto não pega. Então as irmãs podem casar, tá bom? As solteiras, tá bom? Os irmãos solteiros também podem casar. Quem aqui está solteiro, irmão? Só tem um solteiro, irmão? Está todo mundo comprometido? Então Deus vai enviar. Tem uma solteira ali, ó. Tem outra solteira lá. Então, quem está solteira pode buscar um casamento. Não tem pecado nenhum nisso não. Tá bom? Então pode orar
Eu vou orar, Senhor. Manda um varão para as irmãs e manda uma varoa para os nossos irmãos. Um de Deus, um abençoado de Deus, em nome de Jesus Cristo. Vamos lá, parei aonde? Me ajuda aí, parei no versículo 28. Vamos lá. Mas se te casares, com isto não peca. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Por que Paulo está escrevendo isso, irmão? Porque a mulher dele abandonou ele. A experiência do casamento para ele foi ruim. Então ele quis, a partir daquele momento, ficar solteiro. Quem vai casar, irmão, e eu vou falar aqui sobre o casamento, vai ter problema na carne, irmão. Não pense que o casamento é mil maravilhas, não. Hã? Cadê os casados aí? Tem casado aí? Dá vontade de separar às vezes ou não dá, irmão? Hã? Dá vontade de dar um chute? Não dá, hã? Mas calma, nós vamos tratar de tudo isso aqui hoje, tá bom? Não é para você separar não, quem está casado não se separa. Segura as pontas. Versículo 29. Isto porém vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram, como se não chorassem, e os que se alegram, como se não se alegrassem, e os que compram, como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Paulo está falando da urgência do Evangelho, que nós não podemos, irmãos, ter desculpas para não praticar o Evangelho, para não viver o Evangelho. Nós temos que tirar tudo aquilo que atrapalha o Evangelho da nossa vida, né? Porque a urgência é muito grande. Versículo 32. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Está preparado, irmão? Podemos começar? Diga para o teu irmão, segura que o negócio agora vai ferver. Quem está pensando em casar vai desistir, e quem está casado vai tomar uma lambada hoje, em nome de Jesus. Vamos lá. Eu estava pesquisando, irmão, essa semana, o atual estado de coisas que vem acontecendo na sociedade. E eu estava vendo uma pesquisa da revista Veja, de 2018, que ela diz que a cada 3 casamentos, quem está me ouvindo, diga amém. A cada 3 casamentos, um casamento se desfaz. 3 pessoas casaram, uma vai separar. Eu vi um site evangélico que diz que dentro das igrejas, a cada 10 casamentos, 5 são desfeitos. Existem muitas pesquisas, e é até difícil falar sobre essas pesquisas. Mas o atual cenário é um cenário que nós vemos um volume muito grande de separação. Nesse último século, o número de divórcios aumentou no país 161%. É muita coisa, sim ou não? E eu fui pesquisar algumas
algumas pessoas que fazem estudos sobre família, não são organizações evangélicas, não, são revistas, são pessoas que estudam a família, que fazem análises, são aquelas pessoas que estão ali nos fóruns de família, nos cartórios, que dão terapia familiar. E nessa pesquisa foi relatado algumas características que levaram esses casamentos ao fracasso. E eu queria abordar o que leva um casamento ao fracasso, para nós podermos vencer o inimigo da família. Quais são as atitudes que destroem um casamento, que destroem uma família? O que é que acontece dentro da minha casa que acaba destruindo o meu lar? Por que o meu lar não é um pedacinho do céu? Se foi Deus que fez a família, por que a minha família tem tantas brigas, tem tantas contendas, tem tanta coisa errada na minha família? Aí a gente olha para o céu e diz: Senhor, abençoa a minha família. E parece que só tem maldição dentro da família. Se Deus abençoou a família, irmão, a família é uma bênção. O problema são as pessoas que estão envolvidas na família, são as atitudes que nós tomamos dentro da família, e isso traz o problema para dentro do casamento e da família. Vamos abordar alguns problemas que essas terapias dizem para nós. O primeiro problema enfrentado, que destrói a família, é a falta do diálogo. Quando não se tem um diálogo, quando não se conversa dentro de casa, existe um problema instaurado, porque onde não há comunicação, há falha de comunicação. Se eu não converso para entender os anseios da minha esposa, ou do meu esposo, ou do meu filho, ou dos meus pais, se não há um diálogo dentro de casa, a família tende a ser destruída, porque não há conversa. Quando há um diálogo, há apenas um diálogo para criticar, há apenas o diálogo para ver defeitos. Esses dias viralizou nas redes sociais, para você ver como é que é o diálogo, uma mãe sentada numa cadeira, numa sala de espera, e uma criança de 3, 4 anos, querendo a atenção da mãe. Quem viu esse vídeo? Uma criancinha de 3, 4 anos, e a mãe no celular, ó. E a criança: mamãe, 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 olha para mim, mamãe, 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 olha para mim, mamãe, mamãe, olha, mamãe, mamãe, oh, mamãe. Isso 3, 4 minutos. A criança querendo um olhar, um carinho, um afeto, uma brincadeira, e a mãe ali no celular. Parece que ela está se comunicando, né? Se comunicando com uma porção de gente longe dela, mas quem está perto dela está afastado dela. As redes sociais são esse veículo que nos fazem dialogar com o mundo inteiro e nos afastam das pessoas que estão mais próximas de nós. Tinha um pastor amigo meu, que ele dizia, quando ele orava, que ele amaldiçoava o Facebook, amaldiçoava o WhatsApp, amaldiçoava o Instagram, né? Isso era um demônio. O problema é quem usa, irmão. Não se dá atenção a quem está perto. Irmãos, deixa eu dizer aqui para os pais aqui, o teu filho precisa se alimentar, precisa. O teu filho precisa vestir, precisa. Os teus filhos precisam de um bom colégio. O pastor abordou isso aqui ontem. Mas os teus filhos mais precisam é da tua companhia do lado dele no momento que ele precisa. O teu filho preferia 1000 vezes você sair, dar um passeio com ele, levar ele para a praia, levar ele para jogar uma bola, levar ela para dar um passeio, fazer um piquenique,
o teu filho, a tua filha, seria muito mais feliz do que você desse um grande presente para ele. Está faltando diálogo, está faltando atenção. A falta do diálogo também se dá pela compreensão, porque eu só olho para mim, eu só vejo os meus problemas, e quando o outro vem dialogar comigo, eu não quero ouvir a minha esposa, eu não quero ouvir o meu esposo. Aí sabe o que acontece? Dentro de casa as pessoas vão se afastando cada vez mais, porque não tem compreensão de ouvir o outro. A falta do diálogo, o problema do diálogo também se dá no problema do entendimento do que o outro está falando. Às vezes a pessoa está falando uma coisa e quem está ouvindo está entendendo outra totalmente diferente. E aí começa a briga, porque o diálogo está sendo mal interpretado. O marido fala uma coisa e a mulher entende outra. O tom de voz, irmão, pode dizer e afetar o diálogo. É por isso que a palavra de Deus diz que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda acalma o furor. O diálogo não pode ser um bate-boca, não pode ser uma gritaria. O diálogo não pode ser algo que venha esculhambar o outro. Não, o diálogo tem que ser pacífico, amoroso, de conciliação. Como é que você trata a tua esposa? Tem cara, irmão, que chama a mulher de: ô mulher, dá um copo d'água aí para mim. Você está pensando que é quem, irmão? A mulher, quando você tirou ela da casa dos pais dela, você prometeu a ela e os filhos dela que você ia cuidar dela com carinho, com respeito. A mulher que Deus te deu, ela tem que ser tratada com respeito e carinho. E a mulher que quer falar mais alto que o homem dentro de casa? Hã? Epa! Está pensando que está falando com quem? Estou falando com uma mulher de Deus, ou não é uma mulher de Deus? Hã? E o diálogo entre pais e filhos? Os filhos acham que sabem mais do que os pais. Tem sempre uma resposta na ponta da língua. Querem bater boca com os pais. Tu não sabe de nada, pai. Ah, não sabe de nada, você que sabe, né? Você é o espertalhão. Hã? Sabe o que acontece isso, irmão? É a falta do entendimento que está sendo falado dentro de casa. Cria essa confusão toda dentro de casa. Mas a partir de hoje eu quero profetizar sobre a tua vida, que vai haver palavras de amor, de incentivo, de perdão, de carinho dentro da tua casa, e a tua casa vai se tornar um lugar de paz, em nome de Jesus Cristo. Nós temos que melhorar o diálogo dentro de casa. Segundo ponto que destrói uma família: a incompatibilidade de gênios. Ah, pastor, eu comecei, era uma coisa, agora a gente não está se batendo, sabe, pastor? Ele quer uma coisa, eu quero outra, não está dando certo, pastor, é melhor separar. Você sabe por que acontece isso, irmão? Sabe o que acontece, essa incompatibilidade de gênios? É porque quando a gente está namorando, a gente é apaixonado, né? A gente fica cego. A gente só vê qualidades. Até o nosso pai e a nossa mãe falam assim: olha, não é isso tudo não. Aí a gente fala: não, ele é maravilhoso, ela é maravilhosa. Não, irmão. Todos nós temos defeitos. Diga assim: todos nós temos defeitos. Agora diga assim: inclusive eu. Porque pode pensar que é para o outro, né? Mas na realidade é para você mesmo. Todos nós temos defeitos. E a convivência, casou, fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí a gente começa a observar mais o quê? Os defeitos. E fulano fica peidando debaixo do edredom. Fulano faz isso, Beltrano faz isso, coloca a cueca pendurada, joga a toalha em cima da cama. Aí a gente começa a observar mais os defeitos. É assim ou não é? O defeito marca a gente.
Aí a gente fica focado no defeito. Aí o que a gente começa a fazer? Começa a criticar, começa a criticar, começa a criticar. Aí o outro que está sendo criticado começa a nos criticar também, e começa a apontar o dedo. E aí acaba a paz dentro de casa. Por quê? Porque é um vendo o defeito do outro. No começo só via as qualidades, mas se esqueceu que todos nós temos defeitos. Você quer acabar com a incompatibilidade dentro da tua casa? Quer acabar com ela, irmão? Começa a ver as qualidades do teu cônjuge, porque ele tem qualidades. Pastor, não tem não. Tem. Você casou com ele, você falou que amava, você falou que ele é o homem e a mulher da tua vida. Pastor, esse é o homem da minha vida. Eu falei, quem? Esse daí? Eu ainda te avisei. Quem? Esse daí? Não é não. Essa é a mulher da minha vida, pastor. Aí o papai e a mamãe falou, abre o olho, hein? Hã? Todos nós temos defeitos. E se você quer ter um casamento abençoado, você quer ter uma vida prazerosa dentro da tua casa, pare de ficar criticando, pare de ficar colocando defeitos, irmão, porque na verdade ninguém muda ninguém. E aqui cabe bem aquilo que Paulo nos ensinou aqui, que aquele que é casado com um descrente, com quem não é crente, nós cristãos temos a mania de querer mudar o outro cônjuge. E não, pastor, a minha esposa não vem para a igreja, a minha esposa só quer saber de farra. Aí, quando você estava no mundo, tu não queria também não? Ah, pastor, o meu esposo, ele não me dá atenção, ele é ímpio. Se você não mudar a tua atitude, se você não tiver uma atitude cristã dentro da tua casa, ele não vai ser transformado. Ele não vai ser transformado porque você fala que ele tem defeitos. Ele vai ser transformado quando você apresentar o amor de Cristo a ele na tua vida pessoal. E às vezes a gente só quer olhar os defeitos, e aí vai ter incompatibilidade de gênios, vai ter briga, vai ter discussão. A terceira característica, ou a terceira atitude que destrói um casamento, são as expectativas criadas, que são irreais. Pastor, eu vou casar, ele é o príncipe encantado, eu vou casar, eu vou viver como uma rainha, eu vou viver como um rei, eu vou viver como um príncipe, como uma princesa do Senhor. Olha, depois do meu casamento eu vou entrar naquele tapete vermelho, e depois nós vamos para a lua de mel, e a gente vai entrar na nossa casa, vai ser uma maravilha. Aí casou, acabou aquela noite de princesa, de príncipe, o que vai acontecer? As irmãs vão colocar o umbigo no fogão, os irmãos vão ter que limpar o quintal, vão ter que lavar o banheiro para ajudar as irmãs, vai ter que lavar a cueca, aí vai cair aquela rotina, todo dia. Eu não esperava que era assim um casamento. Não? Eu tenho que sair para trabalhar de madrugada, para trazer o sustento para dentro de casa. Eu tenho que cuidar agora do filho que vai nascer, e o garoto não me obedece, e o garoto faz pirraça, e o garoto está com nota ruim na escola. Ai meu Deus, esse casamento. Você é que criou uma expectativa errada do casamento. Paulo está dizendo que o casamento tem problemas, tem dificuldade. Vai ter dia, irmão, que a tua mulher vai acordar numa coisa chamada TPM. Isso é um demônio, irmão, que surgiu lá no inferno para tirar a paz de dentro de casa. A TPM é um demônio, pode orar que cai. Estou brincando, isso não é demônio não, tá bom, irmão? A TPM, irmão, a mulher, ela vai de 0 a 100, é igual uma Ferrari, em 3 segundos, irmão. Ela muda o humor rápido. Mulher fica carente, mulher fica depressiva. Uma hora que a mulher é mais ou menos assim, ela acorda, não estou com frio. Aí ela levanta, estou com calor, meu Deus. Aí eu estou com vontade de comer camarão, então vou comprar camarão. Não, quero comer um frango assado. Muda rápido. O homem também passa por esses sintomas. Não pense que o homem também
não passe por isso também passa pelo homem. Só que no homem, o homem passa de uma forma menor, mais suave. Mas o homem também tem a sua bipolaridade, né? Tem dia que acorda de mau humor, por causa de um problema no serviço, na escola, na faculdade, né? Na igreja. Surge um problema, aí você está meio zangado, meio com, está fora ali. Então, irmão, não crie expectativas irreais. O casamento, irmão, tem problemas, tem lutas. Tem pessoas, irmãos, que criam falsas expectativas também, por causa da sua família. Aí eu vou casar, pastor, para sair de dentro de casa, porque a minha família é uma desgraça. Mas para onde eu vou com o meu namorado ou com a minha namorada vai ser um paraíso. Vai ser não, irmão. Vai ser igual a tua casa era, ou pior. Se você não cuidar da tua casa, não pense que você vai casar. Eu vou casar para sair das asas do meu pai, da minha mãe. É que eu quero ser livre. Meu irmão, quando você casa, você assina um papel que você está ali escravizado até que a morte o separe. Vou casar porque eu quero ser livre, pastor. Ser livre? Não vai ser não. E tem gente que cria essa expectativa. Aí ele casa, ele quer ter vida de solteiro. Ela quer ter vida de solteiro. Quer sair para passear, deixa a mulher em casa, deixa o marido em casa. Ele quer ter vida de solteiro. Pastor, eu casei para ser livre. Eu faço o que eu quiser da minha vida. Ninguém casou para ser escravo de ninguém, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente tem que prestar conta. Amor, eu vou fazer um negócio ali, posso ir? Tem alguma coisa para fazer? Ninguém vai prender ninguém, ninguém vai amarrar ninguém. Mas tem que haver uma comunhão. Tem que haver uma unidade. Então não pense que você vai sair de casa para ser feliz, porque não vai. A quarta coisa é a crise financeira. Você sabia, irmão, que tem mulheres, eu já fiz gabinete com mulheres assim, só tem relação sexual com o marido no dia que o marido recebe. No dia que o marido está sem dinheiro, meu irmão, é só luta, é só problema. Se o marido tem dinheiro, tem alegria dentro de casa. Ih, maridão, tá com dinheiro? Que maravilha, eu te amo. Tu é uma maravilha, compra isso para mim. O marido vai lá, toma meu amor, que maravilha, meu marido é uma bênção. Aí, amor, preciso comprar isso. Ih, amor, acabou o dinheiro. Sangue de Jesus tem poder, esse cara está endemoniado. Quem conhece casal assim? Não levanta a mão não, senão eu vou pensar, meu Deus. Mas é uma realidade, irmão. A crise financeira tem destruído famílias. E aqui eu falo mais do marido e da mulher do que do marido. É porque o marido é o responsável pelo sustento da casa. E podemos nós passar momentos de dificuldade, ficar desempregados. E tem mulher, irmão, que quando o marido está desempregado, irmão, o cara sofre, irmão. O sangue de... Meu irmão, desculpe o que eu vou falar aqui. Talvez isso não aconteça no nosso meio, né? Aqui só tem família cristã, abençoada. Ninguém aqui tem problema no relacionamento. A nossa igreja é de famílias abençoadas. Ninguém sofre esse problema aqui. Não ri não, irmão. Quem faz isso, irmão, de tratar bem o outro só quando tem dinheiro, é prostituta. É forte isso, né? Quem faz esse papel de tratar bem o outro quando o outro dá alguma coisa em troca, isso é papel de prostituta. Será que é exatamente isso que Deus quer? Será que essa é a base que eu tenho que manter o meu casamento? Pessoas que se relacionam baseadas em cima de interesses próprios. Se eu ter benefício, eu vou fazer algo bom para ele. O que é isso, irmão? Que casamento é esse? Casamento desse não vai durar. Casamento desse não vai ser solidificado. Em quinto lugar, um casamento se desfaz porque falta responsabilidade no papel de cada um dentro de casa.
Quando o marido ou a mulher deixa de desempenhar o seu papel dentro do lar, há problemas. O marido é o líder da casa. O marido é aquele que sustenta a casa. O marido é o sacerdote da casa. O marido é aquele que conduz a casa. A mulher é a coluna da casa. A mulher é o ponto de equilíbrio da casa. A mulher sábia edifica a casa. A mulher sábia, ela pacifica o ambiente. A mulher é aquele elo de amor entre pais e filhos e cônjuge. A mulher, quando ela não desempenha o seu papel, a casa pode se arruinar. Quando os filhos não desempenham o seu papel de obedecer e honrar os seus pais, de fazer por onde crescer como cidadão, como pessoa, e aqui para nós como servo do Senhor, a igreja dá problema, a família dá problema, porque as pessoas não estão desempenhando o seu papel. Em último lugar, um papel importante que nós lemos aqui no texto, que é a sexualidade. Isso é um problema que tem destruído casamentos, irmãos. De você estar defraudando o seu marido ou a sua esposa. Quando a Bíblia diz assim que o corpo do marido pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao marido, fala da sexualidade. Que quando o marido buscar a esposa deve benevolência ao seu marido. E quando a esposa busca o seu marido, ela deve benevolência ao seu esposo. É claro que nós sabemos que existem doenças. Às vezes a pessoa está doente, às vezes a pessoa está mal, está passando por um momento difícil. Isso é aceitável. Isso não pode se tornar uma rotina na sexualidade. A rotina é ter uma sexualidade ativa, seja a idade que você for. Pastor, eu estou com a idade avançada. Como disse Silvio Santos, a pipa do vovô não sobe mais. Meu irmão, aquela comprimido azul faz milagres. Eu estou falando de um assunto tão sério, irmão, que a gente brinca assim, mas isso é tão sério, que tem maridos ou esposas que acabam adulterando por causa de problema de sexualidade dentro do casamento, que não está sendo tratado, não está sendo conversado. A mulher, às vezes está tendo dor na relação, tem tratamento para isso, minha irmã. O que não pode é você se esconder e gerar esse relacionamento. A sexualidade não é a coisa mais importante do relacionamento, é verdade, mas ela é o termômetro que mede esse relacionamento. É a sexualidade que vai dar a dimensão do afeto, do carinho, do querer bem, porque casal que tem intimidade um com o outro é um casal feliz. Casais que têm uma intimidade ativa, boa, com seu cônjuge, são casais felizes, são casais bem resolvidos, são casais que vivem alegres. Você já viu quando você chega no serviço, chega irritado, aí alguém logo fala assim: a tua mulher dormiu de calça jeans? Não tem? Que na realidade afeta as nossas emoções. O camarada fica alterado, o camarada perde a paz, porque ele não está tendo uma vida sexual que ele foi criado para ter. Meu irmão, você foi criado para viver a plenitude da felicidade por Deus. Deus, Ele quer te ver feliz. Deus, Ele quer te ver bem, dentro dos parâmetros que a Bíblia estabelece, dentro do casamento. Então talvez o teu relacionamento esteja um pouquinho monótono, esteja um pouquinho na monotonia. Quebra essa rotina, irmão. Quebra isso. Leva a tua esposa para passear, para jantar fora. Prepara algo especial para ela. Prepara algo especial para ele.
Passe a tirar pelo menos um dia da semana, ou 2 dias da semana, para você ter um momento a sós com teu esposo, com a tua esposa. Da mesma forma, papais e mamães, tenham um dia da semana para levar os vossos filhos para brincar, para passear, para bater um papo. Pastor, mas passear, gastar dinheiro. Gasta não, irmão. Você compra um frango assado, não precisa nem comprar. Faz um frango assado, bota ali no isopor, irmão. Faz aquela farofa, ou compra aquela farofa ioque. Aquilo é horrível, o sangue de Jesus tem poder. Mas tem gente que gosta. Bota aquela farofa, pega um isopor, pega um suco, uma água. Tu vai gastar no máximo aí R$30. Enche o isopor, vai para a beira de uma praia e vai comer areia com farofa, com galinha, irmão. Quantas vezes eu fiz isso? Os momentos mais felizes da minha vida, quando eu era criança, é quando meu pai pegava uma boia de carro. Antigamente não existia boia. Pegava a câmara de um pneu, enchia, né? Aí você entrava daqui para entrar dentro da água, aí tu ficava ali. Aí levava uma porção de coisa para comida. Aí vinham os colegas, alguns amigos que vinham junto com a gente, pegava aquele frango no meio da areia, comia. Ah, tem frango! Aí tu lá no meio da água, eu quero frango também. Não era assim? Quem viveu isso, irmão? Quem viveu isso? Quem fez isso? Tem gente que não viveu ainda, né, irmão? Você precisa viver, irmão. Andar descalço no meio da rua, furar o pé, rasgar o pé com um caco de vidro. Aí as crianças vão falar assim: pastor, está mandando a gente furar o pé no caco de vidro. As crianças têm que brincar. Levar ela para o jardim zoológico, né? Levar ela para um parque. Tem tantos parques aí abertos ao público, que não pagam uma entrada de R$5, R$2, e você vai lá, fica o dia inteiro na cachoeira. Ô, irmão, vamos viver. Você está trabalhando muito, irmão. Você está ganhando muito dinheiro, mas você não está aproveitando. Sabe o que vai acontecer, irmão? Sabe o que vai acontecer? Você está juntando tanto dinheiro que você vai morrer, o teu marido, a tua mulher vai ficar, vai casar de novo e vai aproveitar o dinheiro que você deixou guardado. Tu não está gastando dinheiro. Claro que você não vai gastar o dinheiro, tem que guardar uma economia, né? Mas o dinheiro que você ganha, irmão, é para você gastar com você. É para você ser feliz. Tem pessoas, irmão, que são tão pão duro, irmão, que às vezes ele tende. Estou dizendo quem está passando um momento difícil, porque, né, a gente está vivendo um momento de crise. Se você não tem dinheiro, tudo bem. Mas se você tem o dinheiro, tem uma economia guardada para uma emergência, aí você tem lá um dinheiro para gastar. Eu estou com vontade de comer pizza. Come a pizza, irmão. Mas tu não vou comer pizza não, porque pizza engorda. Uma vez na semana tu não vai morrer por causa disso não, irmão. Pastor, eu estou com vontade de eu tirar. Esse ano eu quero viajar com meu esposo, com minha esposa. Por que você não vai? Por que você não vai? Vou dar um conselho para os casais aqui. Esse ano você vai tirar umas férias com a tua esposa, com o teu esposo. Quem diz amém? Eu ouvi mais a voz das irmãs. Quem diz amém? Você vai pegar o seu cônjuge, vai fazer, meu irmão, um final de semana aqui em Penedo. Final de semana, chega sexta-noite, sábado e domingo, custa R$700 para o casal. Café da manhã, almoço e janta, ou café da manhã e janta. Ficar no hotel, para a piscina, para a cachoeira, passear com a dona. R$700. Pastor, R$700 é muito, não é não. Não é não. Se você juntar R$2 por dia, R$2 por dia, o ano tem 365 dias, já faz o dinheiro para você passear com a tua esposa. Imagine se você juntar aí, conseguir juntar R$50 por mês. É difícil você juntar R$50 por mês? Para quem está trabalhando, né? Junta R$50 por mês. Se você pode juntar um pouquinho mais, 100. 100 já dá para fazer 1.200. Já dá para você ficar um final de semana lá no Copacabana Palace, né? Olha que maravilha. Na beira da praia. Não custa muito, irmão. Para você aproveitar a vida. Para você descarregar esse estresse do dia a dia. Porque senão, irmão, você vai viver trabalhando, estudando, e lá, e vai, e volta, trabalha, escola, trabalho, igreja, e você está aí, está morrendo, o tempo está passando, e você não está vivendo o que Deus tem para a tua vida.
A partir de hoje, irmão, você está convocado a fazer um princípio, e aqui eu termino a mensagem. Eu vou te dar um princípio que nós lemos aqui nesse texto, que se você fizer isso, o teu casamento vai ser uma bênção. Quem diz amém? Você quer aprender o princípio? Vamos lá? 1 Coríntios 7, versículo 33. Vamos lá? 1 Coríntios 7, versículo 33. Diz assim: mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar quem? Outro versículo. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao. Então quem é casado, irmão, vive para agradar o seu cônjuge. Paulo está dizendo assim, ó: o segredo de um casamento abençoado é que o marido faça de tudo para fazer a sua esposa feliz, e a sua esposa faça de tudo para poder fazer o seu esposo feliz. Quando você aprender isso, o teu casamento vai ser uma bênção, porque você não vai buscar o teu egocentrismo, o que você quer, você vai buscar apoiar a tua esposa. Quando você entender isso, você vai apoiar o teu esposo. Aí sabe o que vai acontecer? Vai ser um compartilhamento de amor, vai ser um disputando para poder fazer o outro feliz. Você já parou, irmão, para ouvir o que a tua esposa deseja de você? Aqui eu quero chamar mais atenção nos homens nesse aspecto. Você já parou para ouvir o que a tua esposa espera? Qual é o sonho dela? Você já perguntou a ela? Já buscou de alguma forma satisfazer esse sonho? Tem sonho que é utopia, né, irmão? Não estou dizendo aqui, né, utopia. Estou dizendo, às vezes, a tua esposa quer algo tão simples, e você fica aí retido. Você já parou, irmão, para ouvir o teu esposo, o que ele deseja, qual é o sonho dele? Ah, pastor, mas eu não gosto de fazer aquilo que minha esposa gosta, né? Por exemplo, eu e minha esposa, a gente é assim. A minha esposa gosta de sair bastante, eu já gosto de ficar em casa. Geralmente o homem é assim, né? O homem gosta de ficar mais em casa, né? Mas de vez em quando tem que levar a mulher para dar um passeio, irmão. E de vez em quando ela fica em casa comigo. Aliás, na maioria das vezes ela fica em casa comigo, né? Porque o dinheiro é pouco. Mas de vez em quando eu pego ela, o meu filho, vamos sair, vamos no shopping, vamos comprar alguma coisa. Eu costumo comprar roupa só no dia do aniversário. No dia do aniversário do meu filho, eu compro roupa para o meu filho para o ano inteiro. Aí parcelo em 5 vezes sem juros. Aí no dia do aniversário da minha esposa, eu compro presente para ela. Aí a gente sai, almoça, janta, passeia, né? Geralmente eu faço assim. E uma vez por ano eu dou um passeio. Quando sobra um dinheirinho, a gente vai numa praia, né? Às vezes o dinheiro aperta, irmão, é difícil, né? Às vezes eu pego o meu filho, a gente vai lá na Praça do Cocotá. Quem aqui já foi na Praça do Cocotá comigo jogar bola? Hã? Foi o Marcelo. Marcelo não foi jogar bola comigo, não. Mas cadê o Luquinha? Luquinha, Giovanni, Irã Frangueiro. Hã? De vez em quando a gente pega, os garotos vão lá, vamos lá jogar bola. Teve um dia, irmão, que a gente foi jogar bola. O Márcio vai ficar até preocupado agora. Acho que o Irã não estava nesse dia, não. Estava não, né? Acabou o jogo do Flamengo, uma final, Flamengo e Cruzeiro. Meia-noite. Aí aquela criançada toda lá em casa. Eu acho que no outro dia era feriado. Vamos jogar bola? As criançadas ficaram animadas. Meia-noite a gente estava lá na Ilha do Governador. Jogamos bola até umas 2, 3 horas da manhã jogando bola. E eles lá amarradão. Isso é bom, irmão. Fazer uma loucura dessa. Se eu partir hoje, irmão, a minha esposa fala que eu cobro muito meu filho, e cobro mesmo, principalmente na área da escola. Eu cobro demais.
A minha esposa disse: está pegando pesado, mas eu cobro, porque a única coisa que pode dar um futuro para ele é a escola. Mas eu tenho certeza, irmão, que se eu partir hoje, Deus me levar hoje, Ele tem boas lembranças de mim. Ele vai dizer assim: meu pai, ele foi comigo. O meu pai estava comigo naquele momento. O meu pai me deu a mão quando eu caí. O meu pai me ajudou quando eu precisei. O meu pai chamou a minha atenção quando eu passei os limites. O meu pai estava do meu lado. Mas o que você tem deixado para os teus filhos, para a tua esposa, para o teu esposo? Qual é a memória que eles vão ter de você quando você partir? Deus nos chamou para ser felizes. Deus nos chamou para ter famílias felizes. Deus nos chamou para viver o melhor dele. E o melhor dele vai acontecer quando você entender que está nas tuas mãos mudar as tuas atitudes, porque mudando as tuas atitudes, você vai mudar a tua família. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua família. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus Cristo.